E o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Contudo, a falta de investimento inviabiliza o atendimento aos mais de 150 milhões de brasileiros que dependem da assistência do Estado. O governo repassa mensalmente 7,2 bilhões ao Ministério da Saúde, segundo a própria pasta. Mas a cifra é insuficiente para todas as demandas. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, vem trabalhando com um grupo de estudo a possibilidade e a viabilidade de se implantar na gestão da rede municipal de saúde da capital a contratação de organizações sociais. O grupo foi denominado Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas com Organizações da Sociedade Civil. Essa era uma pedra cantada há muito pelo Sindsaúde, né, que já vem alertando há meses que as unidades de saúde estão sendo sucateadas propositalmente para justificar essa terceirização. Para falar sobre esse assunto com a gente aqui no nosso Estação Saúde, nós chamamos a professora da UFG, doutora em educação e parte da diretoria ampliada do SEBS Goiás, que também é coordenadora do projeto Pequi com SUS, professora Cristiane Lemos. Cristiane, bem-vinda, tudo bem? Olá, obrigada aí pelo convite, né? Muito bom estar aqui para estar discutindo com vocês. Nós é que agradecemos a sua sempre pronta, né, atenção aqui ao Sindsaúde, ao Estação Saúde. Cristiane, a gente tem acompanhado, né? Você tem acompanhado as organizações sociais, você tem acompanhado todo esse processo de sucateamento da saúde aqui no estado de Goiás e no Brasil de modo geral, né? E nós temos visto que organizações sociais e essas terceirizações têm sido um espaço para desvio de recursos públicos, corrupção e para redução de acesso da população. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse ponto de vista do SEBS em relação a essa questão das organizações sociais. Então, sei que também o Sindsaúde sempre esteve nessa luta, né? Mas algo que sempre nos preocupou foi essa questão da terceirização e privatização do SUS, porque o SEBS, ele nasce lá em 76 com uma luta muito importante, né, na nossa história, que é a saúde enquanto direito, de todos e dever do Estado, e com o lema que saúde não é mercadoria. Obrigada. Né? Saúde é um direito de dignidade humana. Que países socialistas como Cuba, ou até países como Canadá, que é capitalista, eles tomam essa perspectiva de saúde, né? Então, não é algo que existe só no Brasil. E essa perspectiva das terceirizações, elas iniciam lá no governo FHC, numa perspectiva que a gente diz neoliberal, né? Que é a ideia do privado e entrando no espaço do público, né? Então, as terceirizações, ela adentra com a ideia de quê? Com a ideia da eficiência do privado, a ideia de não ter mais os direitos, né? Como existe dentro do SUS, que seria uma estabilidade, né, do trabalhador em relação ao seu trabalho, mas as OS, a ideia de CLT, né, já não tem aquela mesma estabilidade que o trabalhador tinha, e de lucrar, né, a ideia, eles dizem que não tem gastos, mas a ideia que movimenta as OS é oposta à ideia do SUS, né, a ideia de saúde como mercadoria, né, então a lógica de organização é muito diferente da proposta do SUS, porque agora são metas que precisam ser cumpridas, os trabalhadores trabalham em condições muito mais precárias, adoecem muito mais, então a questão da desumanização se amplia, e as OS, apesar de trazer a ideia da eficiência, ela acaba, os estudos têm apresentado que não acontece isso na prática, e que as filas somem muito porque elas estão camufladas, né? Elas estão no mundo não é todo mundo que agora, chega, né? isso, agora é tudo virtual. Então, o SEBS está numa história de luta, né? Principalmente o SEBS Goiânia, uma história de luta contra essa fantasia que é o OS eficiente, porque ela ataca o direito dos trabalhadores e o direito do povo brasileiro, né, de ter uma saúde integral, uma saúde numa perspectiva não mercadológica.
Uhum. Cristiane, você trouxe uma questão muito importante, né, quando você fala da questão de metas e de controle, porque a ideia, né, de que as OSs pudessem prosperar veio exatamente desse discurso, né, de que agora a gente vai fazer controle, agora a gente tem metas, nós temos como melhorar porque a gente tem condição de fazer isso. E a prática mostrou que é exatamente o contrário, que nós não temos uma condição de fiscalização adequada, que instituições que deveriam cumprir esse papel, como por exemplo o Conselho Municipal de Saúde, são extremamente frágeis, né, nessa possibilidade de fazer fiscalização. E movimentos sociais, a gente tem tido uma dificuldade muito grande de composição dos conselhos e de participação, exatamente porque os movimentos organizados não têm se mostrado tão organizados assim e a gente acaba tendo fragilidades nesse processo de fiscalização. Eu acho que o SEBS tem um papel extremamente importante nesse aspecto, mas de que maneira a gente pode atuar, né, na formação para garantir que esses movimentos sociais tenham um papel realmente efetivo no controle, na fiscalização nessas instituições, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde? Então, eu acho que são movimentos que necessitam ser feitos, né? Primeiro, essa clareza teórica, epistemológica, filosófica de que é uma OS, né? Esse foi um debate que a gente sempre fez, né? Embora há uma parte aí da gestão que é a favor de OS, justamente porque acha que há facilidade, né? Como, por exemplo, nas compras. Porque a OS, né, sendo terceirizada, ela não parte da mesma lógica do serviço público, e por isso também é menos transparente, porque licitações existem justamente para que haja mais transparência. Então, esse problema da corrupção nas OS é nacional, né? A gente viu diversas matérias aí em relação à corrupção que vão sendo expostas. Então, sinceramente, hoje, qualquer governo falar em OS, falar em eficiência de OS, eu acho que é um contrassenso, porque a gente já tem história. E outro ponto que eu acho importante são as pesquisas que já estão sendo feitas, né? Nós já temos um grupo aqui de OS, né, fazendo essas pesquisas e trazendo mais dados científicos, porque senão eles nos denominam ideológicos, consideram que é só uma questão assim de não concordar, porque está de um lado de uma ideologia, né? Então, os estudos científicos trazendo dados concretos e mostrando não a eficiência, mas a ineficiência de OS somada ainda a precarização dos trabalhadores é outra. Em relação aos movimentos sociais, eu acredito que é isso. Não naturalizar esse debate, tipo, agora já ouvi uma vez já alguém do conselho, mas agora é lei, né? OS, a priori, ela está fundamentada em lei, isso foi regulamentado. Mas nem tudo que o Estado faz é legal. Por exemplo, a escravidão já foi legalizada, né? Se não tivesse os abolicionistas para lutar contra a escravidão, ela deveria se manter porque ela é lei. Então, é algo que eu acho que é fundamental o movimento social, né? A formação permanente, né, com uma lógica menos neutra dentro das universidades, trazendo essas discussões do neoliberalismo, porque, no fim das contas, os estudantes, os profissionais de saúde aqui serão mais expostos nesse tipo de trabalho de OS. A gente ouve os relatos dos trabalhadores, que não é um ambiente muito legal, é um ambiente de mais retrocesso do que de avanço. E hostil, né? Agora, você trouxe uma questão tão importante, né, Cristiane? Dizer que o ser humano já foi considerado mercadoria, parece tão pequeno pensar que saúde pode ser considerada mercadoria, né? Para seres humanos que já acharam que era possível pagar o preço, né, por um corpo, por uma vida, pagar por saúde, então parece que é brincadeira de criança, né? Então, a gente observa realmente donos de organizações sociais e os próprios representantes do Estado, né, falarem das organizações sociais como se fosse, de fato, uma solução impactante e algo que precisa ser aceito sem questionamento nenhum. E acho que você traz uma questão extremamente importante. Tantas coisas já foram consideradas legais e, se não tivessem sido questionadas, estariam até hoje, né, vigindo, que a gente precisa realmente começar a pensar em outros processos, né, de gestão da saúde do nosso país.
A gente vê hoje em dia, você já trouxe isso também, que além desse processo de terceirização, a gente tem as quarteirizações e agora o próprio Ministério Público do Trabalho já fala até em quinteirização, né, da força de trabalho. A gente tem acompanhado, inclusive, essa questão das cooperativas de trabalho, né, profissionais que vêm sendo de fato explorados, né? Eu queria ver como é que vocês estão lidando com isso, tem alguma pesquisa já nesse sentido, né, sobre o adoecimento dos trabalhadores, sobre a necessidade de intervenção nesse tipo de contratação? Então, nós fizemos uma live no SEBS e eu convidei uma pesquisadora de mestrado que pesquisou exatamente isso, né? Primeiro, que dentro de uma OS criou um clima muito competitivo. Tem os trabalhadores que são concursados e os trabalhadores que aparecem em outras condições, como você disse. Tem terceirizados, quarteirizados, até eu nem sei como fala essa palavra, quinteirizados, né? Nem sei se tem como. Então, isso já cria um clima de competição, porque um tem um certo direito, outro não tem. Nessa live, né, que nós fizemos, eu fiquei horrorizada, né, porque colocaram câmeras para controlar o trabalhador. Então, aquele tempinho de descanso que existia antes, né, entre uma cirurgia e outra, um procedimento e outro, né, aquele cafezinho, um respiro, é totalmente computado, porque como tem metas, existe muita preocupação com números, né, então, esses tempos diminuíram, né. Outra questão que a gente percebe, que como o OS sai da lógica do concurso público, né, muitas vezes são processos seletivos, então, nesse trabalho mostrou que muitos que são contratados são pessoas da família, amigos. Então, existe assim, sai daquela lógica que existia antes do concurso e cria um ambiente assim muito propício até politicamente. Quem questiona a OS não é bem-vindo. Então, até os trabalhadores, né, que são concursados no geral, são retirados desse espaço e são transferidos para outros. Então, cria um clima bastante hostil, muito adoecedor, e aí tem vários dados mostrando que o adoecimento tem se ampliado, né? Eu mesmo convivo de perto com alguns relatos, com algumas questões, sem contar que muitas vezes se retira desse espaço trabalhadores que estão há 10, 15 anos, com muita experiência, e se coloca uma mão de obra muito mais barata, sem experiência, e que vai repercutir até na qualidade do atendimento. Então, são questões muito complexas que a gente precisa cada vez estar estudando mais, os estudos demonstrando mais, para se tirar de vez aquela pessoa que ainda tem a ilusão, que muito se vendeu, né, Neia? É que a OS iria melhorar até o salário, iria trazer um benefício, né? E agora, na concretude, o que se percebe é que é o contrário, né? Nem melhorias, e muito ambiente hostil e de muitos problemas de saúde mental. Né? Não dá certo essa lógica de saúde desumanizada em lógica mercadológica. É verdade. Cristiane, a gente teve recentemente, na Semana Brasileira de Enfermagem, uma mesa em que se discutiu o papel dessas cooperativas de trabalho e o modelo, né, de contratualização que elas realizam com as organizações sociais, inclusive mostrando o quanto tem sido nefasto para o trabalhador, mas também e principalmente para o usuário. Nessa mesa nós tivemos uma profissional da enfermagem fazendo um relato que deixou a grande maioria das pessoas presentes chocada, que foi dizer o seguinte: olha, nós vivemos a situação de ter um profissional que nunca tinha lidado com uma bomba de infusão e que infundiu 3 vezes mais adrenalina num paciente que foi a óbito, né, em função dessa infusão inadequada, e que muitas vezes isso sequer é denunciado, isso sequer é dito, porque esses profissionais, em primeiro lugar, têm um vínculo precário e, em segundo lugar, se isso for relatado, vão perder os seus empregos, né? Então, nós temos usuários que estão submetidos a riscos, né, muito maiores do que quando nós tínhamos profissionais concursados. Como é que a gente pode fazer esse debate com a sociedade, hein, Cristiane, para discutir o impacto das organizações sociais, inclusive no risco de morte a que se submetem as pessoas que estão sendo cuidadas por profissionais que muitas vezes não têm qualificação, não têm competência e mais, não recebem treinamento, porque a gente sabe que quando você é concursado, a possibilidade de que você esteja recebendo treinamentos, qualificações, né, frequentemente são muito maiores, né? É possível debater com a sociedade para que ela compreenda isso? Que Eu caminhos a acho gente que precisa trilhar, né?
Não, eu acho que sim, né? Isso é uma necessidade máxima, né? Eu acho que eu parabenizo esse espaço aqui por isso. Porque tem que se perguntar, por que não ter o concurso público, né? Por que atacar o concurso público? Por que o neoliberalismo vem nessa lógica? Qual que é a importância de ter trabalhadores concursados? E você levantou questões importantes. A estabilidade, por exemplo, de um enfermeiro, vamos pensar do enfermeiro, né? Implica em que os direitos que ele tem trabalhistas implica que ele vai ter uma dedicação muito maior àquele espaço, que ele não precisa arrumar 2, 3, 4 empregos para ter um salário com dignidade, que muitas vezes acontece. A OAS contrata por um preço muito irrisório, até porque a lógica deles é de ter lucro, né, de economizar o máximo. E acaba que esse profissional que vai nos atender já passou por quantos plantões? Né? Então, você traz esse problema aí que aconteceu. A gente não sabe se é um problema de formação, se é um problema de cansaço, mas se é um problema relacionado a tudo isso, é um problema de saúde mental. Então, acho que a sociedade ela tem que começar a sair dessa ilusão que o funcionário público é o funcionário que não dá certo. O que mostra as pesquisas é o contrário. Pode ter, gente, um ou outro funcionário público que não é o ideal, mas, no geral, o funcionário público é o que carrega o Sistema Único de Saúde. Ele é sobrecarregado, ele não é aquele funcionário como muitas vezes aparecem no senso comum, é aquele à toa que ganha bem. A maioria dos funcionários públicos não ganham bem, né? A média salarial é de 3 a 5 salários mínimos. Quer dizer, então a população tem que entender que essa luta não é só de uma categoria profissional, que para ela ser atendida bem, chegar lá no hospital e ter um atendimento mais humanizado, menos erros, né? É muito importante. E é muito difícil, né? Porque quando a pessoa chega ali e precisa e é ruim, ela não sabe a quem ela denunciar. E ela tem que denunciar essa lógica mercadológica que se impôs, que os gestores trouxeram, que para eles parece que é a resolução, mas a nossa luta tem que ser por concursos públicos, por mais humanização, por estabilidade. Não é uma estabilidade para ter privilégio, é uma estabilidade que vai trazer um melhor atendimento de toda a população, né, que vai trazer benefícios para a saúde desse trabalhador e para a saúde da população. Então, acho que é um debate que precisa ser ampliado, a gente precisa achar a linguagem mais adequada, se vai usar a educação popular, e nas academias, né, muita gente cai nesse canto de sereias, nos mestrados, na pós-graduação, nessa lógica aparecendo, não, a gente tem que discutir as questões de capitalismo e saúde. Penso que possa ser um caminho a educação mesmo, o esclarecimento, e as pessoas saírem da lógica individual. Eu vejo meus alunos angustiados dentro dessas OS, sofrendo, mas sempre assim, parecem imóveis, sem perspectiva, e eu estou sempre chamando a atenção. A luta pelo SUS foi uma luta coletiva. O SUS foi implantado, mas ainda há muita luta a ser feita, e nós precisamos nos mobilizar coletivamente. Então, assim, não tem uma saída, mas eu acredito que essas são questões que precisam ser pensadas e resgatadas. E nós estamos vivendo um momento extremamente importante no nosso país, que são as eleições agora, né, Cristiane? A gente está aí diante de um governo reacionário, um governo negacionista, nega a ciência, nega uma série de questões que são caras, né, para todos os democratas e progressistas, e, por outro lado, privilegia a iniciativa privada, privilegia o lucro, mesmo que o discurso seja muito ao contrário disso, né? Então, acho que a gente precisa também trabalhar com essa questão, né, agora das eleições próximas e pensar nas nossas escolhas, né? A gente viu aqui no estado de Goiás mais de 20 anos de gestão por organizações sociais, iniciadas aí no governo Marconi Perillo, aprofundadas agora no governo Ronaldo Caiado. É importante que se diga isso, as pessoas precisam ter conhecimento, né, de onde começou, de como nós estamos caminhando, e acho que caminhos a gente quer, né, daqui para frente. Será possível que a gente consiga romper com essa lógica das organizações sociais em governos que acreditam, né, no lucro, na iniciativa privada, e governos de direita? Será que Goiás não consegue romper com isso? Essa questão que você colocou é muito importante, né? A gente sabe que escolher políticos que defendam o SUS, né? Esse SUS que a gente acredita, né? Um SUS mais humanizado, um SUS onde o direito
a saúde é garantida implica em políticas que vai ampliar, por exemplo, o financiamento do SUS. A gente viu que em 2016, depois que houve o golpe, o governo Temer criou um teto de gastos, né? 20 anos dos recursos do SUS congelado. Para que congelar recursos? Para estimular a privatização, óbvio. À medida que os serviços ficarem ruins, a população nem vai lembrar de teto de gasto, né? Porque a população lembra ali do imediato. E aí, no decorrer, a ideia deles é o quê? Vamos privatizar, vamos criar plano popular. Então, quer dizer, eleger os políticos adequados, que não estão na lógica de atacar o SUS, mas de defender o SUS, é fundamental. O brasileiro vai ter que entender isso. De cada 10 brasileiros, 7,5 usam assistência do SUS. Isso é muita coisa. Quer dizer, o brasileiro não vive sem o SUS. Mas se o brasileiro vota em quem retira recurso do SUS, ataca o SUS, né? Se o brasileiro não procurar esclarecer, não entendo isso, né? Eu tenho uma prima que fala, mas eu não entendo, mas quando ela vai lá no SUS, ela quer ser bem atendida. Ela foi aposentar agora, ela viu que ela perdeu o tempo de aposentadoria. Eu falei, você disse que não entendia de política? Que política não tem nada a ver com a sua vida? Mas e aí agora? Quanto tempo de aposentadoria seu que está sendo roubado? Aquele atendimento lá do SUS que não está sendo bom, é falta de dinheiro, o SUS está sucateado, né, financeiramente. Então, esse esclarecimento da população, de parar de votar na classe dominante, em votar em quem não está do seu lado, em votar em quem quer a saúde como mercadoria para lucrar. E se não entende isso, vamos procurar entender, vamos dialogar, vamos aproximar desses espaços aqui, para a gente esclarecer, né? A galinha não tem que votar na raposa, mas como a gente vive numa sociedade muito tradicional, que acha que política é só no dia do voto, e política não é só no dia do voto, o voto é muito importante, mas política se faz no processo, na luta ali nas unidades, nos conselhos de saúde, nos espaços dos grêmios estudantis, nos sindicatos, há muitos espaços, e o brasileiro vai ter que acordar, assim como aconteceu lá no Chile, né? Depois de 30 anos de neoliberalismo, de muito sofrimento, de muita angústia, dos idosos estarem faltando alimento para comprar remédio, né? De terem acabado com o sistema universal de saúde de lá, as pessoas começaram a se mobilizar e elegeram um presidente mais de esquerda, que vai resgatar tudo, né, tudo que foi atacado em relação a direitos humanos e a favor dos privilégios. E resumindo é isso, né? Vamos parar de votar em quem quer privilégios para eles. Vamos votar em quem quer direitos para todos. E tem esse político que está nessa lógica, né? E sempre são os menos votados. E Goiás, então, nem se fala, né? Goiás é o espaço que adora votar na classe dominante, naquele que gosta do privilégio. E aí sofre bastante, né, Néia? Uhum. É verdade, a gente tem um Estado ainda extremamente conservador, né, Cristiane? A gente tem visto isso ao longo desses anos, né, pelos votos que têm sido dados aos nossos gestores aqui do Estado. A gente espera que essa história possa ser modificada, embora as previsões não sejam lá muito boas, mas a gente espera que a população goiana, né, possa acordar, a população goianiense também, e perceber que realmente não dá para colocar a raposa para cuidar do galinheiro, não é isso, Cristiane? E a gente queria te Exatamente. agradecer, né? Agradecer sempre ao SEBS, né? A disponibilidade de sempre discutir com a gente temas importantes, e queria abrir esse espaço aqui para que você possa colocar, né, as suas últimas considerações em relação a esse processo de privatização, e de aprofundamento da crise do Sistema Único de Saúde, né? Então, queria chamar a atenção da população aí que está ouvindo, né, dos trabalhadores, dos estudantes, que privatizar é a onda da vez aí, né? Nesse governo que a gente está vivendo. Tanto que a gente ouviu semana passada, ou retrasada, falar até em cobrar mensalidades na universidade. O capitalismo, ele quer ampliar mais o espaço dele de lucro, né? Então, quando ele fala, olha, já tem muita universidade particular, vamos cobrar agora na universidade pública. Alguma empresa vai lucrar. Então, alguém quer ter privilégio desse espaço que é público. Isso está acontecendo na educação, na saúde, vários outros espaços. E a população que depende desse serviço, né, nós falamos, a maioria da população é que não pode pagar. Ela tem que estar com clareza, né, que essa privatização ela vai ser para privilegiar poucos, ela vai atacar a maioria da população. E depois reverter isso não vai ser fácil.
Então, vamos acordar, vamos nos posicionar, não vamos votar nessas pessoas que querem privilegiar poucos. Acho que é isso, sabe, Neia? É defender o SUS universal e público, não é cobertura universal, é sistema universal, público e gratuito, de qualidade, ainda estamos longe disso. Uma luta é pelo financiamento, acabar com esse teto de gasto, aí tem que pensar no próximo presidente, né? Esse presidente que está aí não mexeu no que o Temer fez de errado. Nós estamos vivendo com alta inflação, né, em todas as perspectivas, né? Nós estamos vivendo com desmatamento, com retrocesso, da pandemia mostrou o retrocesso que foi a saúde em relação a este governo, e é isso, nós vamos ter a chance de mudar aí na próxima eleição, e as pessoas parar de dar tiro no pé, né? Olhar para frente, e vamos fazer esse país ser melhor, e o caminho é com direitos e políticas públicas. Privatização é para privilegiar poucos, então a gente, eu estou veementemente contra, e não vem com esse discurso que é de gestão, que isso melhora, que as evidências já mostraram que não, que isso é ideologia, né, para precarizar a vida dos trabalhadores. Isso aí, Cristiane. E o caminho, pelo que a gente tem visto, é pelo voto, né? Não tem outro caminho da gente construir democracia, da gente construir uma sociedade mais justa e da gente conquistar direitos. Nós precisamos nos lembrar que nós teremos eleições esse ano, né, majoritárias aí para os governos dos estados, teremos eleições presidenciais, mas nós temos também uma importante eleição que vai acontecer, que é dos deputados, né, estaduais e federais. E são esses deputados que decidem e legislam, né, que fazem as leis dos estados e do nosso país, e que nós precisamos escolher muito bem, porque também não adianta nós colocarmos um presidente que seja de uma denominação e todo um congresso que seja contrário àquilo que é defendido por esse presidente. Então, gente, vamos à esquerda, porque a direita já se mostrou incompetente, né, para fazer a gestão do nosso país, e a gente está aí aprofundado numa crise, com inflação altíssima, perdendo direitos cada vez mais, com trabalhadores na informalidade, né, sem direitos e garantias sociais. Então, muito obrigada, Cristiane. A gente vai ficando por aqui. Ouça o Estação Saúde também pela internet, na página do Facebook ou YouTube do Sindi Saúde Goiás.